Pronto, pessoal, segunda parte aí da gravação sobre pontuação. Essa parte é a parte mais importante, que é a mais cobrada, que tem maior quantidade de possibilidades. Mas aí eu quero falar com vocês de uma maneira que vocês entendam que essa possibilidade de usar essa pontuação aqui, que é a vírgula, ela tem a ver com essa primeira parte aqui, ó, a ordem direta da oração, tá certo? A oração ela tem uma ordem normal, certo? É a ordem direta, que é essa ordem aqui, ó. Primeiro sujeito, depois verbo, complemento e adjuntos adverbiais. Nessa ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Nesta ordem, nessa estrutura, jamais haverá a colocação da vírgula, tá? Então, por mais que o sujeito seja grande, por exemplo, se eu colocar um sujeito aqui, a maioria dos alunos que participaram da prova, né, chegaram às 7h30, tá? Então, se eu colocar um sujeito grandão, mesmo que pareça que tem uma pausa, não tem essa ideia de pausa não. Por quê, gente? Ó, o pensamento de que a vírgula é uma pausa é um pensamento um pouco equivocado, porque a vírgula realmente marca uma pausa, mas a vírgula não é uma pausa. A vírgula é uma quebra na estrutura da oração, certo? Então, o que a vírgula faz é uma ruptura na estrutura fundamental da oração, né? Que é sujeito, verbo, complementos e adjuntos adverbiais. Então, se houver qualquer outra coisa que não faça parte dessa estrutura aqui, então a vírgula vai ser necessária. Tá? Então, se eu coloco, por exemplo, um aposto. Como é que se coloca um aposto? Vou colocar aqui uma oração e aí eu vou colocar um aposto no meio, por exemplo. Eu vou colocar um nome pequenininho aqui para ganhar espaço. Ana ficou em primeiro lugar. Não sei se vocês conseguem ver essa frase aí. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ah, conseguem sim, olha só. Ana ficou em primeiro lugar. Eu coloquei aqui um espaço, porque nesse caso, ó, o que é um aposto? Um aposto é uma informação extra. Essa informação ela não faz parte da oração, então ela obviamente será separada por vírgula. E o que eu vou dizer aqui? Por exemplo, Ana, vírgula, a mais esforçada, vírgula. Essas vírgulas aqui estão por quê? Porque essa informação é uma informação adicional. Uma coisa interessante aqui, como a vírgula faz uma pausa na oração, faz uma quebra na estrutura, então tudo que está entre as vírgulas poderia ser tranquilamente retirado da oração e a oração permaneceria com o sentido e com todos os elementos que ela precisa, tá certo? Então, ó, Ana ficou em primeiro lugar. Ana, a mais esforçada, se vocês não conseguem ver aí, anote que é isso que está escrito, a mais esforçada, que é uma informação sobre Ana, mas é uma informação adicional, que não é obrigatória aqui. Ela pode ser retirada, pode ser mudada de lugar, inclusive. Tá? Vocativo também. O vocativo, vocês sabem o que é, já falei lá na aula de análise sintática, que é um termo que é usado para chamar, para invocar, sei lá, para interpelar alguém. Tá? Então, se você coloca um vocativo em qualquer lugar da oração, ele não vai fazer parte. Ele não é um termo da estrutura sintática obrigatória da oração. Então, vamos colocar Ana como vocativo aqui de novo. Ana, vírgula, venha aqui. Bom, essa estrutura aqui, ó, essa palavrinha aqui, ó, está sendo usada para chamar a atenção da menina. E não obrigatoriamente tem que ser o nome, pode ser qualquer coisa. Tá? Pode ser um apelido, pode ser alguém que você vai chamar. Tipo, diretor, olha para cá. Tá? Então, de qualquer maneira, esse será um vocativo. Esse Ana tanto pode vir aqui no início, como pode vir aqui no meio. Venha Ana, aqui. Ou pode vir aqui no final, venha aqui, vírgula, Ana. Então, sempre que houver um vocativo, por favor, separem por vírgula aí. E isso por quê, gente? Porque ele quebra essa estrutura, tá? Se você for colocar aqui um exemplo comum, tá? Eu achei uma carta de... Uma carteira, vamos colocar aqui. Achei uma carteira ontem. Tá? Vou apagar aqui. Pronto. Ó, eu achei uma carteira ontem. Uma frase que tem todos os elementos na ordem direta da oração. Eu, sujeito, achei uma carteira ontem. Se eu colocar qualquer uma dessas coisas, por exemplo, um aposto, eu, professor Heriberto, aí colocaria entre vírgulas aí. Um vocativo, eu, João,
colocar um João aqui, eu tenho que colocar entre vírgulas também. Se eu colocar uma oração explicativa, chegou uma carteira, vírgula, que estava embaixo de um banco, vírgula, e aí essa estrutura seria quebrada. Se eu quebro coloco qualquer termo no meio aqui dessa estrutura, ela terá de ser separada por vírgula. Obviamente que, se eu vou fazer uma estrutura como essa aqui, e eu repito algum desses termos, por exemplo, um objeto direto aqui. Eu achei uma carteira, vírgula, um relógio, vírgula, um caderno, vírgula. Ou seja, eu estou fazendo uma enumeração. Quando eu faço uma enumeração, eu tenho que separar, né, gente? Uma enumeração também vai aparecer como termos de mesma função sintática. Então esses termos aqui vão desempenhar exatamente a mesma função eles vão estar sempre desempenhando a mesma função. Então, eu achei uma carteira, um relógio, um caderno, que objeto direto, objeto direto, objeto direto. Então, nesse caso aí, carteira, relógio, caderno, são termos que desempenham a mesma função sintática ou é uma enumeração de itens. Lembra das orações coordenadas? Lá na aula sobre orações, nós falamos de 5 tipos de orações. Orações conclusivas, explicativas, aditivas, alternativas e adversativas. Nesse tipo de oração, você vai ter aquelas conjunções que são conhecidas demais, explicativas, pois, porque, conclusivas, então e logo, portanto, aditiva, e nem, adversativa, mas, porém, no entanto, todavia, contudo, entretanto, e alternativa, ou, ora, quer, seja. Todas essas orações coordenadas que tem esse tipo de conjunção no meio da frase, aparece a conjunção lá mais, porque, pois, você precisa colocar uma vírgula antes dela, exceto na conjunção e, quando é a ideia de adição, tá? Então, em todas as orações coordenadas que vocês viram lá na aula, se vocês não viram, vão lá novamente no canal e vejam de novo a aula, ou vejam a aula se você ainda não viu, tá? E vocês vão ver que em todas as orações coordenadas, exceto a que começa com i, com a ideia de adição, não precisa colocar vírgula, mas em todas elas. E eu quero falar mais uma coisa interessante. Quando essas conjunções vêm no meio, qualquer conjunção, por exemplo, colocar a conjunção mas. A conjunção mas sempre tem uma vírgula antes. A conjunção pois vai ter uma vírgula antes. A conjunção portanto vai ter uma vírgula antes, sempre que elas estiverem no interior das orações. Então anota aí, ó, interior das orações, conjunção tem que colocar vírgula lá, tá bom? Antes de gerúndio, estou escrevendo um texto lá, e aí o governo deve fazer isso, e aí você começa o quê? Gerando melhores condições de vida. Então, esse verbo está no gerúndio, ando, indo, coloca uma vírgula lá diante dele para que o seu texto fique bem organizado, tá certo? Coloca a vírgula antes de gerúndio. Depois de conjunções no início do período, tá? Você vem lá e terminou o período. E aí você começa com uma conjunção, por exemplo, portanto, ou assim, ou desta maneira, ou diante disso. Então, se você terminou o período, começou com a conjunção, aquelas sequenciais que vão continuando esses períodos, coloca uma vírgula depois. Na verdade, essa vírgula aqui é facultativa, né? Nessa conjunção aqui, começando o período, você pode colocar ou não, é uma vírgula facultativa. É interessante colocar quando você estiver fazendo seu texto, mas se alguém te perguntar, a vírgula é obrigatória? Não, nesse caso a vírgula será facultativa. Você pode colocar ou não, tá? Expressões temporais, olha, toda expressão temporal eu tenho que colocar vírgula? Não, tem que ser uma expressão temporal que esteja no início ou no meio da frase. Anota aí, ó. Expressão temporal que está no início ou no meio da frase tem que ter vírgula, tá? Então, como é que vai ser? Semana que vem, vírgula. E aí eu continuo a minha frase. Eu vou a algum lugar, tá? Então, semana que vem é uma expressão temporal, tá? Eu vou a algum lugar semana que vem. Não teria vírgula se ela viesse lá no final. Se a expressão temporal está lá no fim, lembre-se que o que é uma expressão temporal, pessoal? Uma expressão temporal é uma adjunta adverbial de tempo. E adjuntos adverbiais que não estão no final da oração, olha aqui, ó, adjunto adverbial, ó, tá aqui, ó. Então, se eu pegar o adjunto adverbial, pegar aqui o vermelhinho, pegar o adjunto adverbial, tirar do lugar dele e colocar em qualquer lugar, seja no meio, ou seja, no início da oração, o que eu estou fazendo? Eu estou quebrando a ordem direta da oração. E é possível tranquilamente colocar os adjuntos adverbiais em qualquer lugar na oração, tá? O adjunto adverbial é muito bom de deslocar
desde que você coloque uma vírgula marcando que ele não está no lugar dele aí, tá bom? Então, olha só, eu achei uma carteira ontem, vírgula, eu achei uma carteira ontem, ontem, vírgula, achei uma carteira. Então, se eu tirar esse adjunto adverbial aqui e colocar em qualquer lugar, em qualquer posição na oração, eu tenho que separar por vírgula aí. Anotou? Anotou direitinho? Então, ó, não vai errar mais nas questões, tá bom? E o último aqui, gente, olha só, já falei tanto disso, ó. Se a vírgula representa uma pausa, na verdade a vírgula representa uma quebra da estrutura, um corte. Então, tudo o que vier intercalado, ou seja, que estiver no meio da frase, que não faz parte da frase, tem que ser separado por vírgula. Deixa eu colocar um último exemplo aqui para nós entendermos como isso funciona. Lá numa proposta de intervenção de um dos meus alunos, escrevendo uma redação para o Enem, ele escreveu uma frase semelhante a esta. Não exatamente esta, mas ele escreveu uma frase semelhante a esta. O governo por meio do Ministério da Educação deve incentivar o pensamento crítico nos estudantes. É uma frase semelhante a essa, tá? Olha só. O governo, por meio do Ministério da Educação, deve incentivar o pensamento crítico. Olha só. Vamos pensar direitinho na questão da estrutura dessa oração. Nós temos o quê? Sujeito, verbo e complementos. Qual é o sujeito? Você vai ver. Ó. Como é que a gente acha o sujeito? Lembra, pessoal? Como é que acha o sujeito? Vai para o verbo. Ó. Deve incentivar. Quem deve incentivar o pensamento crítico nos estudantes? O governo, certo? Então a oração é: o governo deve incentivar o pensamento crítico nos estudantes. O que significa então? Se a oração na ordem direta está assim: o governo, por meio do Ministério da Educação, deve incentivar o pensamento crítico nos estudantes. Esse por meio. Ah, cachorrinho. Esse por meio. O governo, por meio do Ministério da Educação, deve incentivar o pensamento crítico nos estudantes. Esse por meio do Ministério da Educação não faz parte da estrutura. Existe aí uma informação a mais. Eu poderia chamar isso de aposto. Ou, na verdade, isso aí é um termo intercalado. Tá? Então, eu boto uma vírgula aqui e outra vírgula aqui porque eu estou dizendo que a oração começa aqui e continua aqui. Isso aqui poderia ser retirado, inclusive. Não ia manter o mesmo sentido, mas não faz parte da estrutura sujeito, verbo, complementos e etc. Adjuntos adverbiais, tá certo? Bom, gente, esse é o principal uso que vocês vão fazer das vírgulas aí, tá bom? Quem viu a primeira parte, quem não viu a primeira parte ainda, veja a primeira parte, veja a segunda parte e faça os exercícios que eu já estou mandando aqui para vocês na turma. Verifiquem na turma, gente, que todo o conteúdo vai estar agora postado pela turma. Estou avisando aqui pelo WhatsApp, mas é aqui na turma que vocês vão ver todo o conteúdo. Também poderão mandar as respostas pela turma, tá certo? Ou se vocês preferirem, podem mandar também pelo WhatsApp, no PV, não tem nenhum problema, tá certo? Tchau, gente, até amanhã, se Deus quiser.